Que alegria ter você aqui conosco no Nossas Letras e Algo Mais para o estudo da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos com o tema geral Crescendo em um Relacionamento com Deus. E hoje nós vamos estudar a lição número 4, que tem o título A Importância da Bíblia. Nosso convite é para que você permaneça conosco no nosso estudo de hoje. E aqui com a minha amiga, minha irmã em Cristo, Ruth. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse novo estudo. Que a graça de Deus nos oriente, nos dê sabedoria. Amém, amém. Vamos dar início, Ruth. Eu faço uma oração, Certo. tá bom? Aí no final a gente peço que Tá você bom. faça. Santo e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade e a liberdade de estudar a Tua Palavra. Nós agradecemos também porque estamos aqui tendo a oportunidade de crescer em relacionamento contigo, e não só crescer em relacionamento contigo, mas também ter a oportunidade de passar um pouco da Tua verdade e dentro dos nossos estudos, dentro do nosso relacionamento, transmitir também, Senhor, para todas aquelas pessoas que nos assistem. Que o estudo desta noite, a Tua Palavra, ela chegue a cada coração e chegue de uma forma transformadora. É o nosso pedido, nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A importância da Bíblia. E o verso para memorizar dessa lição está em Hebreus 4:12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos de coração. Antes de partir para a imagem, que a gente tradicionalmente agora tem feito o estudo, né? Esse verso para memorizar, ele apresenta para nós o poder da palavra de Deus. E eu vejo aqui que também algumas funções e finalidades, né? Então, eu achei... a gente vai se deter mais nele, não, acho que na lição de quarta-feira, né? E ver, né, o quão importante é o tema de hoje. Muito importante, principalmente para o mundo que a gente está vivendo, né, Ruth? A introdução da lição, ela fala assim, ó. Sem dúvida você possui uma Bíblia em casa. E talvez até mais de uma. Ao longo da história, esse livro precioso foi copiado em segredo e até proibido. Pessoas se sacrificaram por ele. É o livro mais publicado de todos os tempos, em todas as línguas e um dos mais antigos. Que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Você tem lido a palavra de Deus ou está ali ao lado da cama ou esquecido em alguma prateleira acumulando poeira? Será que a rotina está tão cheia que não sobra tempo para estudar a Bíblia a fundo? Ou talvez você se sinta sem forças para abrir suas páginas. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ele quer usar a Bíblia para falar ao seu coração, encorajar você, confrontar o que precisa mudar, transformar sua vida, conduzir e renovar sua esperança. A Bíblia não é apenas um livro acadêmico, uma coletânea de histórias antigas. É a história profunda e bela de como o Criador do Universo busca se aproximar de nós. Para crescer no relacionamento com Deus, você deve separar tempo de qualidade todos os dias para estar com Ele, orando e lendo sua palavra inspirada e se abrindo para aquilo que ela tem ali ensinar. E, mediante essa leitura, eu queria que o Flávio só colocasse a imagem dessa semana, né? E ela é bem objetiva, né? Bem objetiva. A gente vê aí a Bíblia aberta, né? Dentro dela a gente vê duas representações, a representação de Cristo e uma representação de uma seta, como se quisesse indicar o caminho que Deus deseja para todos nós. E nós vemos aí pessoas, uma apresentando a palavra, né? Outra conhecendo através desta que apresenta, e eu vejo assim uma terceira pessoa, que é como se ela estivesse observando e se interessando. Sendo atraída, né? E aí, assim, talvez representando que as nossas atitudes diante do conhecimento e do nosso caminhar pode estar sendo visto por outras pessoas. A gente já ouviu falar que, às vezes, talvez a nossa vida seja a única Bíblia que muitas pessoas possam ter conhecimento. Verdade. E aí, talvez seja um pouco dessa representação, né? A gente vê o exemplo de quem a conhece apresentando e de repente chamando a atenção de uma outra pessoa que está tendo a oportunidade de
ou vai ter a oportunidade de ter o conhecimento através daquilo que a gente apresenta, não é isso, Ruth? Eu observei também, Wesley, olha a sombra dos personagens. Sim. É como se viesse luz da Bíblia, né? É verdade. Como se ela iluminasse, né? Isso. Ela isso refletindo mesmo. luz. E o fato dela ser bem maior do que o tamanho dos homens, né? Eu acho que também é outro ponto a observar. É como se fosse um livro gigante, representando a Bíblia como algo maior do que a vida cotidiana, né? Uma referência que se impõe pela sua dimensão espiritual e histórica, né? A seta apontando para cima reforça a ideia de direção, propósito, elevação, como se a Bíblia apontasse para o caminho mais alto. Para onde é que ela direciona? É um livro que direciona para onde? Apenas para a história humana? Você pega um livro importante, muito lido, aí você sabe qual é o objetivo daquele livro, né? A Bíblia, o objetivo dela é o quê? Ela é a palavra, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então ela direciona para quem? Para quem é o autor dela, né? A cruz, ela conecta diretamente a questão do cristianismo, né? É o livro do cristianismo, indicando que o conteúdo do livro é central para a fé cristã. E as pessoas pequenas diante do livro, elas sugerem humildade, busca, aprendizado. É como se dissesse, somos pequenos diante desse conhecimento, mas caminhamos em direção a ele, né? Mas também fala de missão. É como você disse, aquele lá está explicando, está ensinando, provavelmente exortando e apontando, né? A base, a autoridade do que ele está falando, ele está dizendo de onde vem a autoridade, né? De que ele está falando, a autoridade não é dele. Sim. É de onde vem o livro, né? Há um reflexo na sombra, revelando que há uma luz que incide da Bíblia em relação ao ser humano. Ela parece ilustrar que a Bíblia não é apenas um livro, mas um guia, uma bússola espiritual. A presença das pessoas olhando para o livro reforça a ideia de que a Bíblia é um ponto de encontro entre o humano e o divino. Então a imagem ela funciona como um convite, né? Eu entendi como um convite. Sim. Partindo aqui para a lição do domingo, Ruth, que ela tem o título A Arma Mais Poderosa. No sábado não tem assim nada, Não, se você né? quiser acrescentar alguma coisa. Eu acho que o verso que fala, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósito. Aí a gente tem que ver, porque na próxima semana a gente vai ver como estudar a Bíblia. Então hoje a gente está vendo sobre a importância da Bíblia, sua autoridade, né? O seu conteúdo. Aí a Bíblia ela é como um dos livros mais influentes da história da humanidade, né? Ela depende do ponto de vista espiritual, mas também cultural, ético. Muitas sociedades, elas têm como base a Bíblia, né? Aí tem questões interessantes, mas a gente pode ir abordando ao longo do tema mesmo. Você pode avançar para domingo, né? Então, ok. Domingo fala a arma mais poderosa, né? E assim, eu lendo a lição aqui do domingo, ela trata também de um pouco do relacionamento. E assim, em se tratando do nosso relacionamento com Deus, nós devemos entender que é um relacionamento entre um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e nós, inicialmente criados por Deus, mas depois adotados como filhos através de Jesus. E nesse relacionamento, nem sempre nós somos constantes na nossa comunhão diária, e às vezes é um relacionamento instável, né? E muitas das vezes nós somos infiéis. Mas lá em Lamentações 3, 22 e 23, está dito assim, olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E de que forma esse texto, né, que a lição nos sugere essa reflexão, de que forma esse texto ele demonstra como nós devemos agir, baseado nesse aspecto desse relacionamento nosso com Deus? Eu observei que esse dia aqui eles fizeram um comparativo, né? Entre como Deus age nesse relacionamento e como o ser humano age, né? E ficou muito forte a questão da constância de Deus, né? Mas eu queria só pontuar aqui a título de curiosidade, Wesley, Lamentações 3, do verso 22 ao verso 24.
Olha que interessante, né? Diz assim, ó, o amor do Senhor, eu estou lendo aqui a versão, a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, né? Certo. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Ó, olha só, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Aí, novamente, ele repete, suas misericórdias se renovam cada manhã. É interessante que no hebraico, quando se repete, é como se quisesse reforçar, sabe? No português, a gente vê aqui as palavras misericórdias. Pra gente fica, é misericórdia, misericórdia, né? Mas no original, eu estava dando uma olhada, esse primeiro, no verso 22, misericórdia aqui, se a minha pronúncia estiver certa, é recede, né? Aí na segunda é hak ramim. E se a minha pronúncia estiver certa, né? Mas eu só quero dizer que são duas palavras diferentes. No português é uma só palavra. É, uma só palavra, mas elas têm duas conotações diferentes. Aí olha que interessante. A primeira, a tradução comum seria misericórdia, amor, bondade e graça. Na segunda, ela é mais ligada à compaixão. Compaixão. Aí olha que interessante. Se eu for para essa palavra hak ramim, ela tem a raiz dela em útero, no útero, na palavra útero, em hebraico. Aí diz assim, ó, na primeira, né, na recede, que é do verso 22, funciona como uma compaixão maternal profunda. É o amor leal da aliança, bondade inabalável, ou amor fiel. Refere-se à fidelidade de Deus em manter seu compromisso, mesmo quando o ser humano falha. É a misericórdia que impede que sejamos consumidos. A graça, né? Que impede, que dá o perdão, o amor, a presença substitutiva dele como resgatador, né? Aí tem que se entender essa misericórdia aí, nesse sentido. Já a outra, o significado deriva da palavra rekhem, que é a palavra útero, né? Aí representa compaixão maternal ou entranhável. Um amor visceral, íntimo e gerador de vida. Indica que a misericórdia de Deus é geradora de novas oportunidades. Então, a primeira misericórdia aqui, que o livro de Jeremias está apresentando aqui no verso 22, está trazendo uma misericórdia de mediação. Certo? De mediação. A segunda já é uma misericórdia para progressão, para ação. Você está entendendo? Entendi. Então, olha que interessante. E ele está vindo de um verso, a gente está vindo de um verso que diz que a palavra, ela tem faca de dois gumes que penetra até a intimidade da alma, né? Então, nós estamos diante de um livro que não é um livro comum. Ele não é um livro que traz informação, ele traz formação. Ele não é ele é informação, mas ele é substancialmente de transformação. Então é aquilo que se diz, né? Quando você se aproxima, acho que foi Moody que disse que quando você se aproxima desse livro, que é a Bíblia, ou você é transformado por ele, ou o pecado o afasta dele, né? Ou você se aproxima dele e é transformado, ou o pecado te afasta dele. Então, não é um livro comum. De forma alguma. Então, nós vamos nos referir aqui a um livro que, estranhamente, a gente vai ver, eu vou me aprofundar mais nos outros dias, que há segmentos dentro do cristianismo que coloca as escrituras sagradas em termos de autoridade como abaixo da autoridade da igreja. Isso é impensável. E eu sinto muito. Isso se classifica como heresia. Né? Mas vamos lá. Então, aí você diz assim, né? Na questão 1, né? Mesmo quando somos inconstantes e nossa comunhão diária é instável, ele continua sendo o mesmo. O livro de Lamentações a gente está vendo aí, né? Ele vai com a misericórdia dele, intermedia e ainda luta com você para transformar você, para você ir para o amadurecimento, né? Em que isso é diferente da maneira como costumamos agir. Então, a primeira questão aí que você colocou é a questão da constância. Deus é constante, nós somos oscilantes. É a primeira coisa que a gente tem que observar. Aí fica, a fidelidade dele, ela não é relativa. Ela independe da nossa. Deus é fiel, Deus é leal. E ele não é fiel ou leal quando nós somos fiéis ou nós deixamos de ser fiéis.
Deus é Deus. Ele não age motivado por nossas ações. Ele não reage nunca. Ele age. Quem reage nessa relação entre homem e Deus é o ser humano. Ser humano, é verdade. Pensar que Deus vai reagir a partir das nossas orações, que Deus vai reagir a partir de nossas posições, é uma visão pagã. Quando você faz algo para atrair a atenção do Deus que você crê, né? Como se você tivesse que motivá-lo a ser bom, a justo. Através de você, né? Essa é a grande diferença do Deus vivo. Ele tem motivações próprias para atender às nossas orações ou negá-las, ou mesmo silenciar. E ele tem motivações próprias para continuar insistindo conosco, ou então simplesmente não agindo. Um ateu diz, eu não quero saber de Deus, eu não me importo, tô nem aí. Essa semana eu vi um vídeo de um homem que estava num podcast com o pessoal e ele disse palavras muito baixas com relação à Bíblia, sabe? Não gosto desse livro, esse livro é um... Aí começou a dizer palavras bem baixas mesmo. E os outros participantes do podcast até disseram, não faça isso não diga isso não. De certa forma é um livro sagrado e tudo sagrado o quê? Tudo. Aí eu fico pensando, que gerência pode Deus ter na vida desse homem? Nenhuma. Deus não tem gerência na vida de uma pessoa que não quer saber dele. A pessoa não quer saber dele, Deus não pode fazer nada. Deus não vai fazer nada que mexa no livre-arbítrio de ninguém. Então nós estamos falando de um Deus que deixou a palavra dele, mas como bússola, mais no sentido de que a gente visse aquelas palavras como palavras vivas. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que ela é viva e eficaz. Né? Quantos anos tem esse livro? Quantas tentativas dentro da história de exterminar esse livro? Todas infrutíferas. Todas infrutíferas. Aí aqui é interessante que você falou que a Bíblia ela transforma. Né? E a lição ela fala aqui exatamente o quê? Que uma das intenções de Satanás é nos afastar da Bíblia. Nos afastar desse conhecimento, nos afastar dessa convivência diária com a palavra de Deus. E ela fala aqui que esse afastamento, ele prejudica não apenas a nossa ligação com Deus, mas também o nosso relacionamento com as pessoas. Ele dá até exemplos aqui. Os casamentos passam por mais conflitos, os pais se irritam mais facilmente com filhos, perdemos a paciência com o outro, a vida parece corrida demais, os dias se tornam pesados, a sensação de sufoco toma conta. E o que é pior, muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Enquanto que a gente, é fato, vive num mundo que a gente tem todas as nossas dificuldades diárias, isso é uma situação real. Né? Nós não estamos aqui tirando essa responsabilidade, nem tampouco dizer que o fato de você ter um relacionamento com Deus através do estudo da palavra dele, a tua vida vai virar um mar de rosas. Não seria isso. Às vezes acontece ao contrário. Ao contrário. Mas a forma como você começa a encarar as situações que se apresentam a você é totalmente diferente. Porque a gente não enxerga mais só aquele momento ali, a gente enxerga a completude, a gente enxerga o todo. Os bastidores. A gente enxerga os bastidores e, principalmente, a gente enxerga aquilo que há de vir mediante a promessa de Cristo. Isso é tão interessante que você está dizendo. É tipo, assim, dentro da história, como é que a gente pode exemplificar o que você está dizendo? Você vê um faraó. Um faraó que, na justificativa de dizer que o povo hebreu estava mais numeroso do que os egípcios, ele manda matar os meninos. Os meninos. Aí lá, no tempo de Cristo, vem Herodes, que na sua vaidade de não querer que venha outro rei, manda matar todos os meninos. Historicamente, a gente pode ver assim, são decisões de reis, mas a gente sabe que há um bastidor. Por trás dos bastidores tem um ser que não queria que o menino viesse, que o Messias viesse. Então, por trás dessas duas atitudes humanas, tem um ser espiritual que está em conflito com Deus, que não quer que o propósito de Deus aconteça. E a gente precisa enxergar isso. Quem nos dá essa dimensão toda, que nos ajuda a fazer essa leitura na realidade do nosso dia a dia? A palavra de Deus. É por isso que Jesus,
lá em João 17, Jesus faz aquela oração e ele diz, eu deixo a tua palavra. Quer dizer, em nenhum momento Jesus nos deixou órfãos. Ele foi, mandou o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? É Deus conosco também. É Deus conosco aqui. Nós não estamos sozinhos lutando contra as artimanhas do inimigo. Nós temos Deus conosco, lutando conosco. Porque não é só o Espírito Santo. Nós temos a presença dos anjos também, que estão a serviço do Senhor. Mas fora isso, nós temos a palavra. Que ela é o quê? Ela é lâmpada, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos dá sabedoria, ela nos dá conhecimento. Mas para isso a gente precisa ter uma atitude. Vou abrir, vou ler, vou estudar. Né? Antes da gente avançar, deixa eu só pontuar aqui. Né? Deus não muda com o tempo. Nós mudamos. A gente tem fases. Tem a fase de fervor, a fase de frieza, a fase de disciplina, a fase de negligência. Todo cristão passa por essas fases. A gente não é sempre quente. A gente tem o nosso momento também de esfriar, né? Mas Deus não passa por essas fases. Ele não tem dias ruins, ele não se cansa, ele não se irrita, ele não perde a paciência, ele não deixa de ser misericordioso, ele não deixa de amar, ele não deixa de desejar que a gente tenha a eternidade com ele. Ele não desiste de nós, entendeu? A constância dele é o que sustenta a nossa instabilidade. Então, qual é o segredo? É permanecer nele. Isso. Sabe, como eu disse para Kelly semana passada, não é nem uma questão de ficar de lado, não. Porque nada adianta de um galinho de uma videira ficar colado com um galinho de outra videira. Ele tem que estar enxertado para poder se nutrir da seiva, porque senão ele morre. Então a gente tem que estar junto mesmo, enxertado nele, você está entendendo? Não é de ladinho, não. Então, uma vez decidido a ser crente, a gente tem que decidir que tipo de crente a gente quer ser. Você olha o Brasil, uma nação com tendências claras a crescer, ao crescimento do número de evangélicos. Olha a moralidade da sociedade brasileira. Isso fala muito. Então, o que está acontecendo? Talvez, Ruth, até já entrando aqui na lição da segunda-feira, porque diz assim, ao estudarmos a Bíblia, precisamos tomar cuidado para não usar do nosso jeito, tentando encaixar os textos às nossas ideias ou vontades, que nem sempre combinam com a de Deus. Então, assim, a lição na segunda fala sobre a autoridade das Escrituras, e aí esse é um grande detalhe, por quê? Porque ela tem uma autoridade, mas a gente tem que entender também que a gente não pode usar da palavra de Deus para que a gente a interprete do nosso jeito, né? Exatamente. Não é o tema do nosso, porque até a gente vai ver mais sobre isso na lição da próxima semana, né? Mas é importante. Mas é importante a gente entender isso daí. Olha, 2 Timóteo 3, dos versos 14 a 17, diz assim, Paulo fala a Timóteo: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? E de acordo com esse texto, né, que a lição nos induz ou nos faz a pergunta, né? Qual é o objetivo das Escrituras? Se você observar, o texto eu achei que não dá, eu fui buscar esse 2 Timóteo 4:1-4 também. Sim. Porque se você observar o que ele está orientando aqui, Timóteo, a ficar sob a orientação da palavra. Isso. Já no capítulo 4, verso 1-4, ele falando da fidelidade na pregação, Paulo diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
Quer dizer, eu vou atrás de onde a pregação tá mais Onde ela doce, exato. tá me botando mais pra Onde me agrada. menininar, entendeu? Tá me dando chupetinha, sabe? Me dando mingauzinho. Né? Como que sentindo coceiro nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Respondendo a sua questão aí, ó, para Paulo, o cristão tem que ter firmeza na doutrina. Tem que estar preparado para a questão do juízo e para a volta de Jesus. Quais são os objetivos, né, das Escrituras, segundo o texto de Paulo? É conduzir a salvação. A Bíblia foi deixada para nós para que nós fôssemos conduzidos à salvação. Não à perdição, mas à salvação. Né? Por meio de quê? Por meio da fé. Aí Paulo diz assim, torne-se sábios para a salvação. Isso. Né? Para ensinar, eles mostrar o que é verdade, o que é certo. Para repreender, quer dizer, para apontar o que está errado. Para corrigir, para ajudar a voltar para o caminho certo. Né? Instruir na justiça, treinar a viver de forma correta, quer dizer, modelar o caráter. Capacitar completamente, quer dizer, tornar perfeito, maduro. Porque a perfeição que a Bíblia chama, que Deus seja perfeito, como vosso Pai é perfeito, é ser de maduros espiritualmente. Não é essa perfeição de impecabilidade, não. É questão de ser maduros espiritualmente. Como é que você é maduro espiritualmente? Quando você não é mais vara verde, né? Você fica balançando conforme o vento, entendeu? Você enxerga as dificuldades da vida. Você encara a realidade de que enquanto você está aqui no mundo mesmo, tem que ter noção mesmo de que o pecado traz sofrimento, traz injustiça, né? Revela o que de pior há na natureza humana. E a questão também do objetivo das Escrituras é transformar o caráter da vida da pessoa, guiando a salvação e equiparando-o para viver de forma justa e útil diante de Deus. As Escrituras existem para formar, instruir, capacitar a pessoa de Deus. Pessoa de Deus. É o leitor que se prostra diante dela, porque presta atenção. Você acha que Satanás ele não conhece a Bíblia toda? Todinho. Você não acha que ele estuda essa palavra, não? Tanto é que quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra. Outra coisa, eu vi na televisão, certa feita, 2 satanistas. Eles propondo às pessoas virem estudar hebraico com ele. Que eles iam ensinar a Bíblia conforme o original em hebraico. 2 satanistas. Então, assim, não é uma questão só de estudar, porque não é uma questão de intelectualidade. É uma questão de transformação mesmo, de submissão, de humildade. Então, assim, os conselhos de Paulo são para as pessoas de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai agir nas pessoas de Deus. Ele não vai poder agir do outro lado, porque o outro lado não quer. As trevas elas não se unem com a luz. Né? Então, é um livro realmente para quem quer ter humildade e quer saber como servir a Deus. Você falou que não se trata de uma questão de intelectualidade, e eu acho até importante destacar isso daí, porque muitas vezes eu já escutei algumas pessoas dizerem assim, eu tenho dificuldade porque eu não tenho um grande estudo, eu não tenho isso, aquilo, outro. E já vi também muitas pessoas se orgulharem da sua intelectualidade para achar que essa intelectualidade ela se sobrepõe até mesmo à palavra de Deus. Quando o Paulo fala aqui, no verso 15 do 2 Timóteo 3,15, né? Você conhece as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação na fé, entendeu? O que esse texto apresenta é que essa sabedoria é aquela que Deus dá através da palavra, e aí essa sabedoria que Deus dá, e aí isso não é uma questão de intelectualidade, é exatamente essa sabedoria para você ter o discernimento entre o certo e o que é errado. E tomar a decisão por aquilo que é certo, entendeu? Por isso que ela diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Então não se trata de achar que o fato de eu não ter talvez um nível intelectual de uma outra pessoa, eu não vá ter a sabedoria que Deus dá para eu entender o que é certo e o que é errado. E às vezes o mais teoricamente, um que supostamente teria um grau de inteligência maior, vamos dizer assim, às vezes é o menos sábio.
para poder entender o que é que a palavra de Deus tem a apresentar para transformar a vida dele. Agora você vê, quando Paulo diz assim, que ele torna perfeito e plenamente perfeito o servo de Deus, ele está dizendo na verdade o quê? Que a Bíblia ela contém tudo o que é necessário para a salvação e para a vida piedosa. Então assim, se não importa o grau de instrução, o que você precisa saber com relação à questão da transformação, à questão da salvação, não importa o seu nível de escolaridade. Você consegue alcançar. Ele está falando relacionado ao caráter da pessoa. Ao caráter da pessoa. Porque esse é o diferencial da Bíblia. É um livro que transforma. Ele não é uma questão de informação, é de transformação, é de formação. Isso é o que diferencia a Bíblia, né? Quer dizer, não precisamos de revelações adicionais para conhecer a vontade de Deus. Está lá, está tudo escrito aqui, né? E ela é completa em seu propósito. Você pega uma pessoa simples. Meu pai era uma pessoa simples em termos de estudo, ele tinha que ir até a 4ª série. Mas papai amava abrir a Bíblia e conversar sobre a Bíblia. Entendeu? Ele tinha prazer de abrir a Bíblia ali e de falar. Do mesmo jeito que eu via pessoas com formação, com teólogos e tudo, abrir a Bíblia com o maior prazer e ia destrinchar ali de uma outra forma o texto. Mas no final das contas, a essência da essência era alcançado por todos os dois. Você está entendendo? Por todos os dois. Essa é a beleza desse livro. Certa vez, num vídeo Provar e Ver, eu vi uma situação de uma pessoa que não sabia ler, nem escrever, pedia para que lessem a Bíblia para ele, e ele dava estudo bíblico. Pois é. Mas você sabia, Wesley, que uma coisa que diminuiu muito o analfabetismo, principalmente nesses países que foram colonizados pelo protestantismo, né? Foi a Bíblia. O desejo de ler a Bíblia por conta própria fez com que muita gente saísse do analfabetismo. O que é que os protestantes faziam quando chegavam para colonizar alguma coisa? Eles construíam o quê? Uma das coisas era uma escola. Pode olhar na história, nas cidades, na formação das cidades, essas cidades na América, né? Para onde foram os protestantes em fuga da perseguição religiosa e tudo. Lá nas cidadezinhas que eles instalavam, tinha sempre uma escola. Aí eram todos os alunos de toda faixa de idade ali naquela escola estudando. Por quê? Porque uma das coisas é colocar realmente a Bíblia ao alcance de todos. Essa foi uma proposta do protestantismo. Isso aí foi algo que o protestantismo promoveu. Foi a diminuição do analfabetismo e o aumento da distribuição da Bíblia ao alcance de todos. E estimular o raciocínio, porque aqui, olha só como a lição, ela até apresenta algumas palavras aqui, algumas frases, e a gente lendo, a gente entende que Deus não quer que a gente seja meramente um robô, né? Olha assim, o próprio Jesus disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, Deus não quer que deixemos o raciocínio de lado. Ou seja, Deus respeita a nossa capacidade de pensar, mas nos convida a submeter nossa mente à palavra e à sabedoria dele à medida que desenvolvemos nossa salvação. Então, Deus mesmo diz, né? Vinde e arrazoemos. Né? Ele quer que você estude e quer também que você use do seu raciocínio, e ao usar do seu raciocínio você vai entender e compreender toda a lógica que existe e toda a verdade que existe. Porque a Bíblia ela não deixa margem para que você não consiga interpretá-la dentro do próprio texto bíblico. Né? É claro que raríssimas passagens a gente pode até dizer que Deus ainda tem muito a revelar para a gente. Mas a gente consegue, dentro do próprio texto bíblico, entender. Eu vou dar um testemunho meu particular, porque eu cresci num berço católico e, em um certo momento da minha vida, numa circunstância, eu fui convidado para assistir uma palestra no Centro Espírita, e lá eu fui. E na sede do conhecimento, eu digo que eu li uma biblioteca completa. Você imaginar tudo o que pudesse ser apresentado a mim, eu li. Então, a princípio, você vê uma coisa muito bonita, muito atraente, mas eu não conseguia encontrar a lógica
Porque Da imortalidade. você vinha com a leitura aqui, com o estudo aqui, mas chegava mais adiante e disse, opa, não, aqui contradiz aquele outro ali. Aí você, não, eu vou agora fazer esse outro estudo. Chegava mais à frente, aí sempre vinha a contradição. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de ter o conhecimento e fazer o estudo da palavra de Deus através do estudo da Bíblia, aí tudo aquilo, todos aqueles pontos de interrogação Que você tinha. que eu tinha, eles foram sendo explicados. É impressionante a Bíblia, né? Foram 40 autores diferentes, de épocas Isso. diferentes, né? E eles não se contradizem, os livros não se contradizem. É. A terça-feira, Wesley, é bem interessante a terça-feira, viu? Isso. A terça-feira que tem um título A Verdade Bíblica, né? Eu vou ler aqui que eu achei interessante, que o texto da lição diz, em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta, a verdade está morta? Essa pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia de verdade vem perdendo força e muitos já não sabem mais no que acreditar. Na cultura atual, tudo parece relativo. Não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Mas Jesus declarou, eu sou a verdade. E a palavra testifica sobre ele como a verdade em sua forma mais pura. E aí, falando da verdade, lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E como a lição sugere a leitura de mais 2 textos, eu vou para Provérbios 30, versos 5 e 6, que diz assim, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. E em Salmos 12, 6, diz, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. E aí, Ruth, o que esses textos nos ensinam sobre essa verdade? Se a gente juntasse esses 3 textos, né? Eles estão, na verdade, dizendo o quê? A verdade de Deus é perfeita e não pode ser alterada. A verdade de Deus é absolutamente pura. A verdade vem da palavra de Deus, né? Então, os 3 textos juntos, eles ensinam que a verdade tem origem em Deus. Quer dizer, ela não é relativa, ela não é cultural, assim, cultural ou humana. Ela não é relativa, ela é absoluta. A palavra de Deus é a expressão dessa verdade, quer dizer, ele é o padrão final. A verdade é pura, perfeita, imutável, não precisa ser ajustada ou atualizada. E está todo mundo hoje querendo atualizar a palavra de Deus. Mas por quê? Porque quer colocar o evangelho de uma forma que se adapte à sua não vontade de transformação. Eles querem colocar o evangelho para se adaptar a você. Não é você ser transformado pelo evangelho, mas o evangelho se adaptar a você. Onde está o poder de transformação aí? Quer dizer, você está querendo adaptar a palavra de Deus a seus interesses. Isso me fez puxar-se um pouquinho do estudo nessa parte da terça-feira para uma questão aqui que eu vou apresentar para você. Quer dizer, a verdade, ela transforma, ela santifica, corrige, molda, né, o caráter. Essa é uma função da verdade. A verdade tem que produzir isso em você. Você acha que vai ter essa transformação se você não quiser se adaptar à verdade, mas transformar a verdade, adaptar a verdade a você? Não, você não vai mudar. Porque Jesus olhava para um pecador, chegou para a mulher e disse assim, vai e não peques mais. Quer dizer, nem eu te condeno. Então, esse Jesus, sabe, irresponsável que muita gente quer, ele não é o Jesus das Escrituras. Não é. Porque ele é intercessor, mas ele também é juiz. Então, ele disse, vá, eu não te perdoo, mas ele diz em seguida, vai e não peques mais. Quer dizer, abandone o pecado. Decida. Não te condeno, né? Eu não condeno você. Mas vai, não peque mais. Existe um padrão. Não peques mais. Não viva em pecado. Né? A verdade não pode ser alterada, quer dizer, acrescentada, distorcida, rejeitada, né? Aí eu fui assim um pouquinho assim, caminhei um pouquinho assim, porque eu vi um vídeo essa semana
de um religioso, ele dizendo que os protestantes iam todos para o inferno, né? Iam todos para o inferno, que a Bíblia era coisa de protestante, que a igreja tinha autoridade sobre a Bíblia e que a tradição, ela era assim, e a Bíblia era assim. Aí eu fiquei pensando, qual é o problema aí desse religioso? Qual é o problema? É a vaidade extrema de querer mandar em Deus? Ou ele simplesmente não reconhece a Bíblia como a palavra de Deus? E estranhamente, esse mesmo segmento religioso dele se acha dono da palavra, com o direito de alterar o que ele quiser alterar. Da mesma forma, se diz que é a igreja mãe e que delas vieram todas as outras. Tem um erro histórico nessa interpretação absurdo. Porque a grande verdade, o cristianismo começou com 12 homens judeus que ouviram o convite de Jesus, que também era judeu, né? Que estava usando a Torá, né? E não só a Torá, né? A Taná. Porque não havia só o Pentateuco, haviam os profetas, ele mesmo citava muito Jeremias, né? E de repente esses 12 ouviram, não só esses 12, mas vários outros, ouviram e aceitaram. Então eles saíram. O cristianismo, na verdade, tem uma base fortíssima no judaísmo. Foram 12 judeus que abraçaram e seguiram a missão. Então, essa é a origem do cristianismo. Essa é a origem, não há outra. Você está entendendo? Não há outra. Outra questão. Eles colocam como se a autoridade, o reconhecimento das escrituras tivesse sido feito por eles. Parece que só existe depois de Roma, né? Mas não é. Olha, há um erro tão grande de interpretação. Não existe só um cano sagrado. Existem muitos canos. Muitos. Tem canos, Wesley, que não aceitam, que fechou sem aceitar todos os livros do Novo Testamento. Acho que o cano tem um cano que se chama Mauriti, uma coisa assim, eu me lembro já o nome dele. Esse cano, se eu não me engano, ele não aceitou o livro de Tiago como sagrado para fazer parte, né? Existiu o cano lá no Egito, entendeu? Então, existem vários canos. Aí eu comecei a fazer uma pesquisazinha assim por cima, né? E olha que interessante que ele diz assim, ó, olha só, a forma como a igreja primitiva entendia a autoridade das escrituras, ela é fascinante, porque mostra que a Bíblia não ganhou autoridade com o tempo. Ela não ganhou com o tempo uma autoridade dada pela igreja. Você está entendendo? Ela já era tratada como a palavra de Deus desde o início. Qual era a escritura que Jesus usava? O Antigo Testamento. Então já havia um cano que Jesus usava. Quando os apóstolos passaram a assumir a missão, eles começaram a escrever aquelas cartas. Aquelas cartas eram cartas circulares. Elas ficavam circulando entre as igrejas, passando de igreja para igreja aquelas cartas ali. E muitas foram preservadas, né? A maioria foram preservadas, perdeu muito pouco. E essas cartas aí, elas na verdade são os evangelhos, que depois fizeram a composição. Então, já no tempo dos apóstolos, havia referência a livros do Novo Testamento. As assembleias, os concílios nem tinham acontecido ainda. Você está entendendo? Então, é uma grande tolice quando vem religioso abrir a boca de dizer que a autoridade da igreja, que ele é a igreja mãe, nada disso. A igreja mãe, na verdade, vem do judaísmo. Vem do judaísmo. Então, Jesus e os apóstolos tratavam o Antigo Testamento como escritura autoritativa. Já tinha autoridade como palavra de Deus. Para a igreja primitiva, a base era simples. Se Jesus tratava as escrituras como a voz de Deus, a igreja também deveria fazê-lo. Os apóstolos não contestavam.
era a palavra de Deus. Se você pegar livro de Atos, se você pegar livro muitos dos escritos de Paulo, a referência era o Antigo Testamento. A gente leu agora, né? Pois é. Jesus cita as escrituras como autoridade final, quando ele sempre diz assim, está escrito, né? Ele afirma que a escritura não pode falhar. Os apóstolos usam o Antigo Testamento como fundamento para a doutrina ética e missão. Ou seja, desde o início a igreja não discutia se o Antigo Testamento era autoritativo. Isto era um consenso absoluto entre eles, né? Aí olha só, os escritos apostólicos foram reconhecidos como escritura desde muito cedo. O mais impressionante é que os escritos do Novo Testamento foram tratados como escrituras ainda no século I. Enquanto os apóstolos viviam, né? Estavam vivos. Quer alguns exemplos? Pedro chama as cartas de Paulo de escrituras, está lá em 2 Pedro 3,16. Paulo cita o Evangelho de Lucas como escritura, ao lado de Deuteronômio, em 1 Timóteo 5,18. A igreja lia as cartas apostólicas nas assembleias como leituras sagradas. Você está entendendo? Nós estamos falando antes de formação de igreja romana. Não existia, né? Isso mostra que a autoridade não foi concedida pela igreja, como eles dizem. A igreja tem autoridade para alterar a palavra. Por isso eles mudaram do sábado para o domingo. Por isso eles dizem que pode-se adorar santos em imagem de escritura. Por isso eles falam que Maria ascendeu ao céu. Muito dogma, só dogma. São crenças que eles estabeleceram como verdade, mas que não tem fundamentação nas escrituras. E se não tem, o que é que Paulo diz? Ainda que um anjo venha e pregue um outro evangelho, seja considerado anátema. Quer dizer, em outras palavras, são heresias, né? A autoridade vinha da origem apostólica. Olha, a regra era simples. Se vem de um discípulo, de alguém sob autoridade apostólica, é palavra de Deus. Por isso, Marco é aceito por ser intérprete de Pedro. Lucas é aceito por ser companheiro de Paulo. Hebreus foi aceito porque a igreja conhecia sua teologia apostólica, mesmo sem ter autor, né? A gente não sabe quem é o verdadeiro autor, a gente atribui a Paulo, mas não sabe quem é o autor. Mas mesmo está lá dentro do cânon sagrado, né? Quer dizer, a autoridade estava ligada à testemunha ocular de Cristo. A igreja primitiva via a escritura como norma final. Então, a escritura é superior a qualquer tradição humana. A escritura é padrão para julgar doutrinas. A escritura é imutável, mesmo que a cultura mude. Pais da igreja, como Irineu, né? Como Tertuliano, como Orígenes, eles repetiam incansavelmente isso. O cânon não foi, então, inventado. Ele foi reconhecido. É diferente, né? Às vezes se imagina que o cânon foi decidido em concílios tardios, né? Mas a realidade é que no século II, a maioria dos livros do Novo Testamento já era universalmente aceita. O cânon de Muratori, é esse aqui que eu estava falando, sim, que era por volta assim, de 170 anos depois de Cristo, foi que ele veio, né? Quase todo o Novo Testamento já estava lá dentro, estabelecido. É um fragmento. O que é esse Muratori? É um fragmento que foi descoberto por Ludovico Antônio Muratori, no século XVIII, mas ele foi escrito originalmente por volta de 170, de 176, 170. Ele contém a lista dos livros que a igreja cristã já considerava autoritativos naquela época. Mas, se eu não me engano, esse cano, ele não inclui Timóteo. Timóteo é Tiago. Ele não inclui. Eu acho que é Timóteo. Eu acho que é Timóteo. É Timóteo, ele não inclui. Então, os concílios posteriores apenas confirmaram o que a igreja já praticava. Então, eles não organizaram nada. Já havia já uma igreja cristã estabelecida. Então, assim, esse orgulho religioso, ele precisa deixar de existir. Porque se não existir, o que é que vai acontecer? A tradição humana vai sempre ter autoridade sobre a tradição bíblica. E isso é o quê? A gente está vendo aqui, palavras por palavras, dita pelo apóstolo Paulo, que não pode. Não pode. É heresia. E se nós formos lá para Apocalipse, a gente vai ver que isso vai fazer toda a diferença, né? Vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença, entendeu? Mas essa verdade, Ruth, ela tem algo a nos ensinar. 1 Tessalonicenses 2,13 fala assim: temos mais uma razão para, incessantemente, dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não com palavra humana, e sim
como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em você, os que creem, né? Esses textos têm algo a nos ensinar sobre essa verdade revelada por Deus. Qual seria aí? Assim, Se a gente pudesse resumir, a verdade vem de Deus a um ser humano, ela é revelada, não inventada. sim, A verdade é totalmente confiável, ela é fiel, ela é reta, ela é justa, ela é pura. A verdade transforma quem crê. Ela gera frutos, né? Ela atua eficazmente, ela santifica, ela salva. A verdade revela o caráter de Deus, ela traz justiça, ela traz fidelidade, ela traz bondade. E a verdade, ela se manifesta plenamente no Evangelho. A revelação máxima da verdade é Cristo e sua obra. Essa é a grande verdade do Evangelho. e na lição de quarta, ela diz assim: como a Bíblia se descreve. Em Salmo 119, 11, diz assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? E assim, qual o conselho de Davi? E como a gente pode colocar esse conselho de Davi em prática? Ele diz claramente, né? Guarda a tua palavra no meu coração para que eu jamais venha a me esquecer dela. Diz assim, ó, não é só, não é É só tão você. bonito isso, E né? eu acho assim, ó, não é só você pedir para memorizar, porque guardar a pessoa pode dizer assim, ó, vou memorizar, eu vou decorar a Bíblia, É, né? ele está pedindo para internalizar. Então não é, ele está dizendo que, ó, guarda para não pecar contra ti, ou seja, ele diz assim, quando ele diz no coração, ele diz assim, ó, é algo a mais, porque eu quero que você guarde para ela te Me transformar, transformar lá dentro, internamente. Exatamente. né? Quer dizer, para confrontar o pecado que há em mim antes que ele cresça, né? Aí tem a segunda parte da questão, quando ele pergunta como colocar isso em prática, né? Se não me engano, tem essa pergunta, Isso. né? Como colocar isso em prática? Aí eu coloquei assim, na prática mesmo, como a gente poderia fazer? Memorizar trechos da Bíblia. Quer dizer, não precisa decorar capítulos inteiros. Comece com versículos que falam ao seu coração. Tem um versículo que falou ao teu coração, memoriza esse versículo. Memoriza esse versículo. Texto que ajuda em áreas de luta, né? Cada qual sabe suas áreas de luta. Então, procurar dentro da Bíblia os textos que identificam essas suas áreas de luta e você trabalha em cima deles, vê as experiências que a própria Bíblia traz, né? De personagens que passaram por situações, né? E vê através das experiências deles como que você vai vivenciar a sua própria experiência, né? Tenta ver essas passagens que falam de promessas. Promessas com relação exatamente a essas áreas que você está lutando. Tornar vivo, sabe? Tornar real. Não só letra. Da vida. Aquilo que você está lendo, né? Outra é meditar diariamente. Não passar um dia sem ter relacionamento. Meditar não é esvaziar a mente. É encher a mente da palavra. Você está entendendo? Não é meditar para vou relaxar, não. É pelo contrário. É você trazer a palavra para dentro da sua mente, né? Pensar nela ao longo da vida, ao longo do dia, né? Orar sobre essa palavra. Eu não sei se acontece contigo, Wesley, às vezes quando você está orando, você se lembra, vem versos na tua palavra, Sim. versos da Bíblia. Eu entendo isso como sopros do Espírito Santo. Você sabe, a palavra inspirada na Bíblia, o original dela é sopro. Deus inspirou sua palavra, Deus soprou a palavra dele, né? No ouvido do profeta, daquele que estava com a missão de escrever. Então, quer dizer, aplique imediatamente. Pergunte sempre, o que esse texto me chama a fazer? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso mudar? Use a palavra para confrontar tentações. Jesus fez isso no deserto, lembra? A palavra guardada no coração, ela se torna uma arma pronta. Quer dizer, Jesus usava o está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem. Só a teu Deus adorarás. Ele usou como resposta a própria palavra. Deixar a palavra examinar você. Essa mesma passagem, ela faz apelo a Hebreus 4:12. Hebreus 4:12.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Você tem aí Hebreus 4:12. Ah, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos Que é o verso. e propósitos do coração, né? Então, deixa a palavra examinar você. Deixe que ela discirna as suas intenções, né? E permite que ela faça revelações sobre seus orgulhos, sobre os seus medos. Aqueles sentimentos que são negativos, que pela luz da palavra você pode transformá-los em bênção. No sentido de que fazer com que eles provoquem em você o amadurecimento. Motivação é conhecer tuas motivações erradas. Por que você está estudando a Bíblia? O que é que você quer? Por que você quer ser cristão? Por que você é cristão? Né? Por que você está pedindo isso em suas orações? Pois é, a nossa intencionalidade, as nossas motivações. Quais são os meus pecados escondidos? São questões que a gente tem que fazer todos os dias. Todos nós temos que fazer todos os dias. Isso faz parte do processo da santificação, né? Então, Davi ensina que guardar a palavra no coração é o caminho para vencer o pecado. Já Hebreus mostra por que isso funciona. Você está entendendo? Quer dizer, a palavra é viva, poderosa e capaz de transformar o interior. E quando a palavra está dentro de você, ela te protege, ela te corrige, ela te fortalece, ela te transforma. É assim que é uma vida guiada por Deus. E assim, de uma construção, né? E também a gente ter a oportunidade, que eu acho que é muito importante, dentro desse processo, a gente ter esse conhecimento, né? Mas a gente também poder passar um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo para outras pessoas que também são sedentes para isso. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a designei. Ou seja, nós não sabemos qual é o poder que a palavra tem. Ela não volta vazia. Não volta vazia. Então, esse também, se a gente pode responder como colocar em prática o que Davi fala, é a gente também externar isso daí para as pessoas, porque ela tem um propósito a cumprir. Né? Isaías diz assim: quem habitará no teu monte? Aí o verso diz: aqueles que têm as mãos limpas e que ama a justiça. Olha bem o que ele dá como resposta. As mãos limpas é no sentido de ação, né? Aquele que vive uma vida correta. E no sentido e aí tem a questão ética também, né? Que é aquele que ama a justiça. Sim. E aí, ela obviamente que muda a nossa condição interior, que é a lição de quinta-feira, né? A nossa capacidade de aprender com a palavra de Deus depende muito da disposição do coração, do nosso coração, quando nos aproximamos da Bíblia. E aqui, 1 Coríntios 2:14 fala assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Né? E o que é que esse texto de 1 Coríntios 2:14 fala da nossa condição e da nossa disposição do coração quando a gente se aproxima da palavra, Ruth? O que Paulo está falando da pessoa natural é uma pessoa que é seu espírito, né? É uma pessoa que vive pela sua carnalidade. Carnalidade, né? Não é uma pessoa que vive dentro de um conceito de princípios espirituais, né? Então, uma pessoa que vive na carnalidade, ela vai olhar o que está nas escrituras e dizer que isso é loucura. Né? Morrer na cruz por mim, isso é loucura. Né? Esse negócio de que coisa mais sem sentido, Deus vir morrer na cruz, isso é loucura. Ela não entende, porque ela é uma pessoa que vive na carne, né? Então, Paulo, ele afirma que a pessoa natural, isso é alguém sem ação do Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque parece loucura para ela, porque ela não consegue compreender, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Em outras palavras, sem humildade e abertura ao Espírito, a pessoa não consegue entender a vontade de Deus. Esse homem que disse nesse podcast que depreciou a Bíblia, que depreciou a palavra de Deus, que até depreciou Jesus Cristo e tudo, é um louco. Para nós que vivemos espiritualmente, que
que pelejamos, né, com humildade de conhecer a vontade de Deus, que a gente vê a magnitude do amor de Deus, a sua paciência, a sua misericórdia, para nós, assim, nos constrange o amor de Cristo. Nos constrange. Nos constrange a quê? De duas maneiras. Nos constrange a tentar amar como Ele amou, aí a gente descobre na caminhada que a gente não consegue amar como Ele ama, então o que é que a gente pede? Coloca o teu amor dentro do meu coração para que eu ame o próximo com o teu amor. Você entende? Ou então, nos constrange no sentido de que a gente diz que amor é esse. Que está toda arrebentada ali na cruz e está pedindo perdão por quem está fazendo toda a maldade com ele, né? Então, assim, realmente a cruz é loucura mesmo para quem não entendeu, É, isso mesmo. né? Para quem não entendeu. E a nossa condição ao se aproximar, ou seja, a nossa condição a ter esse contato com essa verdade, nossa condição íntima, eu creio que deve ser uma condição de humildade. Humildade e submissão. Isso, né? Para entender a grandiosidade do que essa verdade tem para transformar a vida da gente. Porque se você vai até o texto bíblico apenas como um mero leitor ou assim, de repente, sem crer naquilo que você está vendo, ela não vai promover a mudança que ela precisa promover E em de se você. enxergar, né, Wesley? Isso. Uma pessoa só pode desejar a intervenção de Deus se ela se enxergar como uma pessoa que precisa de Deus. Se você não se perceber, é como um doente. Isso. Tem muitos doentes emocionais, pessoas que se recusam a ir para um consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque não se percebe como precisando da ação daqueles profissionais. Do mesmo jeito, se você não se percebe como um pecador, para que um salvador? Para que um resgatador? Então é preciso ser humilde mesmo. E se submeter com humildade. Porque a mulher que recebeu o perdão e a exortação para ela não pecar mais, só se completou a salvação dela se ela realmente abandonou. Quando você fala assim, quando você clama a Deus e você diz assim, Senhor, fala comigo. E você vai para as Escrituras Sagradas, pode ter certeza que Deus ele fala com você. Uma vez eu li um livro, diz que a gente deve mencionar as promessas de Deus que estão lá registradas na Bíblia em nossas orações. E que Deus se agrada disso. Você chegar para Ele e dizer, tua palavra diz isso. Você diz que não me deixaria só. Está escrito, não deixarei você órfão. É usar os versos da Bíblia de promessa e clamar ao Senhor. Não porque Ele tem obrigação, mas porque Ele é fiel à própria palavra. E Ele tem prazer em ser misericordioso. É aquilo que a gente leu, aqueles 2 versos de misericórdia. Na palavra misericórdia, eu achei maravilhoso ela ter o significado de útero, sabe? Porque o que é o útero? É o abrigo que forma um ser até a plenitude dele, para dele estar pronto para nascer. E é isso que Deus quer com sua misericórdia. Que a gente não é só para a gente receber a misericórdia dele e irresponsavelmente a gente não dê valor ao perdão dele, muito pelo contrário. Ele quer que a gente se desenvolva, que a gente continue crescendo. Deus se alegra com a plenitude do nosso ser, Wesley. Embora ele saiba que nós somos bem pequenininhos, cheio de defeitinhos. Para a gente finalizando aqui, na sexta-feira, eu achei interessante que diz assim, ó, se você parasse agora para pensar nas palavras que disse nas últimas 24 horas, como avaliaria o que saiu da sua boca? Aí mais na frente diz assim, a Bíblia diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí, do mesmo modo, a palavra de Deus revela o que há no coração de Deus e o que Ele deseja para nós. É isso?
a gente vai encerrar, né? Isso. Deixa eu encerrar só com essa primeira questão de sexta-feira. Isso. Diz assim, quais são os motivos lógicos e racionais que o levam a crer na Bíblia? Aí eu coloquei assim, naquilo que eu penso, né? O que me leva realmente a crer na Bíblia, né? Porque a lição da semana foi basicamente sobre a questão da Bíblia, né? Aí botei, existem motivos profundamente racionais, históricos e lógicos que me levam a crer na Bíblia, do fato que ela é confiável e verdadeira. A Bíblia é historicamente confiável. A arqueologia, a história e documentos externos confirmam repetidamente. Nós temos povos mencionados na Bíblia. Nós temos cidades e reis e eventos. Nós temos costumes e detalhes culturais. Nós temos números e lugares antes considerados mitos, que a arqueologia comprova que é verdade. A arqueologia moderna já confirmou centenas de detalhes bíblicos. Isso mostra que o texto não foi inventado. Ele está enraizado em fatos reais, né? A Bíblia foi preservada com precisão impressionante. Aí eu peguei aqui alguns dados, né? Nenhum livro antigo tem manuscritos tão numerosos e tão próximos dos originais quanto a Bíblia. Mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. Só do Novo Testamento. Milhares de manuscritos em outras línguas. Tem os manuscritos de Qumran, né? Que é aqueles que acharam ali perto do Mar Morto, né? Que depois compararam o livro de Isaías, que se tinha hoje, com o que era com os manuscritos. É fiel demais a escrita, entendeu? Fiel demais mesmo. Então, a unidade da Bíblia é inexplicavelmente... É inexplicável humanamente, né? 66 livros, 40 autores diferentes, 1.600 anos de intervalo. Você já imaginou, Wesley? Um livro que levou 1.600 anos para ser escrito, 40 autores de épocas diferentes, culturas diferentes. Níveis de escolaridade Exatamente. diferentes. 3 continentes, 3 idiomas, diferentes contextos sociais e culturais, e ainda assim, uma única mensagem central, uma linha teológica coerente, nenhum conflito essencial, um enredo contínuo de criação, da criação até a redenção. Quer dizer, isto é logicamente improvável. Sem uma mente superior guiando pontualmente o processo. Tem que ter uma mente guiando tudo isso ao longo de todos esses anos. A Bíblia contém centenas de profecias específicas, muitas delas feitas séculos antes. Nós temos a história de Ciro, 100 anos antes, sendo pronunciado que viria Ciro. Depois a gente viu o Medo-Persa derrubando a Babilônia, né? Registrados por povos diferentes, cumpridas com precisão histórica. Exemplos, detalhes de vida, morte e ressurreição de Jesus. Ascensão e queda de impérios. Olha a profecia de Daniel, né? Destruição de cidades, dispersão e retorno de Israel. Nenhum outro livro religioso tem esse nível de precisão profética. A mensagem da Bíblia é única e profundamente coerente. A Bíblia apresenta uma visão realista da condição humana, uma solução que não depende do mérito humano, um Deus que é justo e amoroso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. Uma explicação consistente para o mal, o sofrimento e a esperança. Nenhuma filosofia humana produz algo tão equilibrado e profundo. Quer dizer, se enquanto a filosofia está te deixando na incógnita, sem resposta, a Bíblia diz de onde tu veio, o que é que tu está fazendo, para onde tu vai. A Bíblia diz claramente, entendeu? Te dá essas respostas. O impacto transformador da Bíblia é observável. Você vê vidas transformadas. Criminosos que são capazes de ter uma vida completamente transformadas. Ao longo da história, a Bíblia transformou vidas, mudou culturas, inspirou movimentos de justiça, libertou pessoas de vícios, ódios e destruição, produziu caráter, bondade e sabedoria. Um livro falso não produz frutos verdadeiros de forma tão consistente. A ressurreição de Jesus é um fato histórico com forte evidência. A fé cristã se apoia na ressurreição e ela é sustentada por testemunhos múltiplos e independentes. Quando Jesus ressuscitou, durante 40 dias, uma multidão de pessoas ressuscitou junto e ficaram durante 40 dias circulando entre as pessoas lá, quer dizer, testemunhando a ressurreição. Inimigos que se tornaram seguidores, o túmulo vazio, a transformação radical dos discípulos, o surgimento explosivo da igreja em Jerusalém, entendeu?
Lá o livro de Atos está lá registrado, né? A explicação mais lógica para esses fatos é que algo extraordinário realmente aconteceu. A Bíblia explica a realidade melhor do que qualquer outra cosmovisão. Ela dá resposta coerente para a origem, sentido, moralidade, destino. Entendeu? Isso aí eu comecei a escrever. O que me faz, entendeu? Acreditar. Por que eu sou cristã? A natureza humana, o sofrimento, justiça, amor, tudo isso é discorrido na Bíblia. E essas respostas correspondem à experiência humana de forma impressionante. Aí, por que é racional crer na Bíblia? Ela é historicamente confiável, foi preservada com precisão, tem unidade impossível de explicar humanamente, contém profecias cumpridas, apresenta uma mensagem única e coerente, transforma a vida e sociedade, a ressurreição de Jesus tem forte evidência histórica, ela explica a realidade de forma superior a qualquer outra visão do mundo. Crer na Bíblia não é irracional. É uma resposta lógica, um conjunto impressionante de evidências. Por isso, eu creio na Bíblia. Por isso, eu anuncio a Bíblia. Por isso, eu creio que a promessa, que a maior promessa dela com relação à volta de Jesus é uma realidade. Amém. E por isso eu digo a você, não se perca no tempo. O tempo, a Bíblia fala que o tempo é o hoje. É o hoje que você tem que tentar encontrar e tirar esse Cristo da Bíblia e fazê-lo um personagem real na sua vida. Não como um bebê que se comemora anualmente, mas como um juiz que vai vir. E ele vai dar a salvação para quem aceitou a salvação dele. E que, infelizmente, receberá o veredito de injusto e vai receber o juízo. Porque essa terra pertence a ele. E ele prometeu que acabaria com o mal, com as injustiças, com a morte, com as dores, com as doenças. E para ele fazer a terra nova de novo, ele vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica nesse planeta. E hoje é o tempo para a gente tomar essa decisão. Amém. Nós ficamos felizes com a sua presença no estudo de hoje. Nosso desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça presente na vida de cada um de vocês. E contamos com vocês no estudo, contamos com vocês para compartilhar essa mensagem. E claro que nós estaremos aqui na próxima semana para apresentar mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Ruth, você poderia orar para encerrar? Bondoso Deus e Senhor, muito obrigada por tua palavra, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, o teu amor, a tua justiça. Te pedimos que o Senhor nos conduza em paz, que o Senhor abençoe os lares onde a tua palavra, Senhor, chegará. Que o Senhor nos fortaleça na fé, na esperança, na certeza. Que o Senhor guie as nossas vidas, que o Senhor dirija os nossos passos. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Pai Santo, que esse estudo, Senhor, alcance mentes que te buscam, que desperte mentes, Senhor, adormecidas, e que o Senhor se faça realidade na vida de muitos. Que haja transformação, que haja entrega e que haja, Senhor, a ação do teu poder. Entregamos tudo em tuas santas mãos, pedindo a tua graça, a tua bondade e o teu perdão. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.